Olha, nós estamos de volta com o deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro, Leonardo Pisciani. Eu queria saber uma coisa. O seu ano passado, pelo ranking da revista Veja, você foi o deputado federal mais atuante do Rio de Janeiro e o sexto em toda a federação. Eu queria saber como é que foi essa escolha, qual foi o critério para a escolha sua, o que você fez assim, de mais importante que você acha que te deu assim, um diferencial para estar à frente de tantos deputados? Olha, esse ranking que é feito pela editora Abril, pela revista Veja, ele na verdade é uma pesquisa feita, coordenada pelo núcleo da UERJ de acompanhamento do Congresso, que estabeleceu 9 itens como parâmetro para pontuar a atuação dos parlamentares. Inicialmente, se excluindo aqueles que respondiam a processos, aqueles que não tinham um histórico mais ilibado. E depois avaliando item a item, que vai desde a redução do trabalho pela redução da carga tributária, pela modernização e desburocratização do país, pelo combate à corrupção. Eu creio que alguns projetos que eu tive a oportunidade de apresentar e de relatar no Congresso me deram esta possibilidade, né? Eu destaco aqui alguns, por exemplo, a lei das cotas no serviço público, que eu fui o relator, o marco regulador das agências de serviço público, que cuidam desde a telefonia, energia elétrica, petróleo, planos de saúde, que até hoje são verdadeiras caixas pretas que a gente precisa modernizar em benefício do cidadão. Então, creio que a atuação nesses projetos e em outros me fizeram pontuar para ocupar a primeira posição entre os deputados do Rio de Janeiro e a sexta posição entre os 513 do Congresso. Que é uma belíssima posição, né? Sexta deputado, posição. o senhor é presidente da Comissão do Estatuto da Família na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor está sendo colocar esse debate em pauta e seguir a chegar ao consenso entre várias correntes religiosas? Qual é a sua ótica perante a família e qual o seu posicionamento sobre esse tema? Leleco, esse é um tema que está posto na sociedade. Eu encarei como um grande desafio presidir essa comissão, porque ela traz um debate muito acalorado, muito apaixonado entre os diversos segmentos que defendem lá legitimamente os seus interesses, né? Então, o que eu tenho buscado fazer à frente da comissão é permitir com que cada segmento representado no Congresso, seja ele religioso, seja os que defendem a liberdade de expressão na questão sexual, tenham a oportunidade de expressar de exercer o seu mandato, expressar o seu ponto de vista. Esse é um debate que a sociedade deseja. A maioria da população brasileira preza muito pelos valores familiares, valores que, na minha opinião, têm sido muito se perdido nos últimos tempos e que precisa ser discutido. Eu creio que o papel do Congresso seja fazer, nesse tema, uma discussão para que o país tenha uma legislação que cuide dos diversos aspectos da vida familiar, que seja benéfico para a maioria da população, que vá de encontro ao anseio da maioria da população. Vai entrar em pauta esse debate? Olha, eu acredito que após as eleições nós estaremos prontos para votar. Isso depende muito mais do relator da matéria do que do presidente. Mas nós temos um calendário nos próximos meses, né, de muitas audiências públicas. Já fizemos uma audiência pública extraordinária para tratar da questão da adoção, que é uma questão importantíssima para o país, né? Tem muitos cidadãos que querem adotar um filho e tem muitas crianças que precisam ser adotadas, que não têm o amparo familiar e que muitas vezes
não se consegue fazer por entraves da legislação. Para adoção, né? A burocracia é muito uma burocracia muito grande. Desburocratizar. Agora, deputado, eu acho que você precisa ser bastante habilidoso para poder presidir justamente essa comissão que o Leleco falou, porque é um papel assim de apagar o fogo e desapartar brigas, né? Porque qual é a conformação dessa nova família que está por vir aí no Brasil? Olha, eu creio, como você bem disse, o meu papel é de mediar, é o que eu tenho tentado fazer. Por quê? Para que o tema não se perca em discussões menores, para que não se perca naquela picuinha menor. Se faça um debate com grandeza, né? Todos os lados envolvidos tenham a grandeza de pensar no todo, defender as suas posições, mas pensar aceitar no os todo. Outros, né? Eu vejo o seguinte, Cláudio, eu creio que nós precisamos sim resgatar valores familiares, isso é importante, até para o enfrentamento da questão da segurança pública, da violência, ajudar a dar oportunidades. Agora, a conformação, a sociedade ela evolui. Ela evolui e preserva também valores. O que nós precisamos encontrar é o ponto de equilíbrio entre o que se evoluiu e os valores que precisam ser preservados. Boa noite a todos. Eu quero te parabenizar pela sua atuação lá no Congresso, que você está ali à frente das questões mais polêmicas. E dizer que, há um tempo atrás, eu tive na Associação Comercial com uma palestra muito interessante com a Écio Neves, quando ele falou que, dentre todas as reformas que o Brasil precisa ter, previdenciária, tributária e todas as outras, ele pontuaria a reforma federativa como a grande reforma. Ou seja, a União não pode ficar com tanto de dinheiro que fica, e os estados com a maior parte também, e os municípios à míngua, à deriva. Você sabe que tem prefeitos que, se não tiverem aliados com o governo, ficam de pires na mão, sem nenhuma verba para administrar sua cidade. Então, eu queria o seu comentário em relação a essa divisão do bolo, que hoje em dia é completamente desequilibrada. Eu vou dar o dado concreto, agradecer a deputada Alice pela pergunta, e dar aqui o dado concreto. Quando se fez a Constituição de 88, no final da década de 80, a divisão era mais ou menos a seguinte: a União tinha 50% do bolo tributário, os estados 30%, os municípios 20%. Hoje você tem a União com 2/3, os estados com cerca de 21%, que me reduziu de 30% para 21%, e os municípios reduziram de 20% para 13%. Num país como o Brasil, isso é absolutamente indesejável. As pessoas vivem nas cidades, as pessoas vivem nos estados. A União é uma figura abstrata, não tem por que se concentrar esse volume de recursos na União, sendo que a segurança pública é atribuição dos estados, a educação infantil é atribuição do município, a educação média é atribuição do estado, a saúde pública é atribuição de todos, mas os municípios e os estados têm que arcar com parte desse bolo. Então é preciso sim redistribuir receitas, até porque a receita concentrada na mão da União acontece o que nós temos visto hoje em dia. Se gasta bilhões e bilhões para se pagar a bancos, para se pagar o famoso serviço da dívida, que se chama de superávit primário, e que irriga a conta, né, de banqueiros mundo afora, e dinheiro que podia ser utilizado. Lógico que o Brasil tem a dívida, nós defendemos que o Brasil cumpra os seus compromissos, tem que pagar quem deve honrar os seus compromissos e pagar, mas tem que pagar aquilo que é justo, não aquilo que sai do bolso do cidadão. Bom, se você não conhece a nave do conhecimento, se não conhece, então você está perdendo. Lá você tem computadores, tablets, espaços interativos, biblioteca digital, curso gratuito, tudo isso e mais em conectar as comunidades ao mundo inteiro. Eles ajudam a ampliar os horizontes e novos sonhos.
Se você reparar bem, a Prefeitura do Rio tem investido naquilo que importa mais para o carioca. É a Prefeitura do Rio realmente sempre presente aqui na nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Nós vamos rápido intervalo, voltamos já já com o deputado federal pelo PMDB, Leonardo Pisciani, hoje no Deles e Delas. Até já.